Olá, olá! O seu papai Hamlet tá de volta para mais uma análise semanal de Fiona e Cake. E mais uma vez eu botei pele aqui para gravar esse vídeo, eu acho que não tem problema nenhum fazer esses vídeos aqui de análise semanal com pele, até porque são roteiros mais simples e coisas mais simples para discutir aqui com vocês. E eu quero deixar informado que eu não tô voltando a fazer esse vídeo aqui por view não, tá? Porque as views do meu vídeo passado de Fiona e Cake são com as views média do canal, nem tá alto, nem tá baixo, tá média. Eu normalmente não continuo fazendo coisa que vai na média, eu continuo fazendo coisa que vai na alta, né? Mas eu estou voltando aqui porque vocês comentaram muito e deram muito like naquele vídeo. E isso é a segunda coisa que mais me engaja a gravar vídeo, é comentário. Então sabe que eu não tô voltando aqui por dinheiro nem por view. Dinheiro talvez um pouco, mas é por comentário mesmo, tá? É porque vocês comentou lá. E se não tiver comentário aqui, eu encerro isso aqui. Estou sendo sincero novamente. De novo, o que é Fiona e Cake? Fiona e Cake é uma série derivada de Hora de Aventura que conta a história da Fiona e da Cake. Uma fanfic original que quem criou foi o Regelado lá em Hora de Aventura. Só que Hora de Aventura acabou e várias questões sobre Fiona e Cake foram deixadas em aberto. E essa série procura responder essas questões, né? A gente também tem um multiverso nessa série. Eu já fiz 2 vídeos sobre Fiona e Cake, se você quiser, vá lá ver. Mas antes de falar do 5º episódio, eu tenho que dar um contexto adicional de coisas que vão acontecer, mas que a gente precisa relembrar. Queria falar aqui sobre a criação do Farm World, o mundo da fazenda, né? Que foi lá em Hora de Aventura. Farm World foi criado quando o Finn e o Jake desejaram que o mundo sem o Lich existisse. E nesse mundo, o Finn é um humano e o Jake é um cachorro, ou seja, magia simplesmente não existe. Só que o Finn, sendo um ser humano normal, ele vai lá e encontra a coroa do Rei Gelado. Sim, nesse mundo quem encontra a coroa é ele, já que não teve a Guerra dos Cogumelos e não teve essa chapação toda de Hora de Aventura normal. Então é ele quem fica maluco, é ele que vira o Rei Gelado, que nesse mundo é chamado de O Boneco de Neve, que é um nome muito assustador, realmente. Só que de alguma forma o Lich começa a usar esse Finn para destruir os mundos e outras realidades. Então sim, a coroa deixou o Finn maluco nesse mundo, só que o Prismo lá pra frente, acho que no episódio seguinte, na verdade, conserta toda essa coisa que aconteceu com uma simples solução, a viagem no tempo. Então ele pega a coroa do Finn depois dos acontecimentos que ele fez, da toda a loucura que ele passou, e faz ela voltar no tempo pra cabeça do Simon, que foi encontrado morto lá atrás. E sim, viagem no tempo é a solução mais preguiçosa pra qualquer resolução de problema, mas foi criativo. Quando a coroa volta no tempo, ela é explodida. Só que usar de viagem no tempo não apaga as coisas que o Finn fez e nem a memória dele. Não altera a timeline propriamente dita. Então o boneco de neve ainda existiu naquele mundo. Ele só não existe mais, porque a coroa não tá no mesmo tempo, que é um pouco confuso. Mas se você assistiu o Flash, é a mesma brisa do filme do Flash. Agora sim a gente pode começar a falar do 5º episódio, que passa justamente no Farm World. No episódio passado, o Simon tinha comentado a voltar a ser o Regelado, né? Ele queria voltar a ser o Regelado porque isso ia resolver vários problemas. Aí eu fiz aquela thumbnail lá, né, de ele escolheu morrer e várias pessoas falaram que isso é spoiler. Mas não é spoiler, tá no episódio. Eu não tenho o que fazer se fosse na Hora de Aventura, mano. Eu tô falando de Fiona e Cake. Então achar uma nova coroa resolveria vários problemas que eles estão enfrentando ali. Primeiro, que o Rei Gelado ia ser capaz de matar o Escaravelho. Segundo, que o universo da Fiona e da Cake ia voltar a existir porque ia ficar no cérebro do Rei Gelado e ia voltar a existir com mágica, que é tudo o que as duas querem. Só que isso abre vários questionamentos, tipo, essa é realmente a melhor solução ou isso é só uma fuga da parte do Simon? Parece que ele só tá querendo fugir de quem ele é e das coisas que ele sente. Ele tá se sacrificando e jogando todo o trabalho que a ex dele, a Beth, teve. Ela literalmente se sacrificou por ele, pra ele não ser mais o Rei Gelado, pra ele voltar. Ela deu a vida dela pra ele não ser o Rei Gelado. E um dia eu vou fazer um vídeo explicando a história do Rei Gelado, principalmente assim que acabar essa série, né, da Fiona e da Cake, que a gente vai ter a história aí completinha, eu espero. Então isso me parece mais uma fuga do que um enfrentamento real dos problemas que ele tem. Mas ele tenta justificar que aquilo, na verdade, é a solução. Mas, na verdade, ele só tá com medo de encarar que a única solução real é encarar que a amada dele nunca mais vai voltar e que ele tem que lidar com esse sentimento. E que fugir da vida é só uma fuga. Fugir da sanidade, da sobriedade mental que ele tá enfrentando, do luto que ele tá enfrentando, é só uma fuga e não a solução de fato. Não a solução dos próprios problemas. Claro que, se ele fizer isso, vai ser uma solução boa pra Fiona e pra Cake, mas não pra ele. Isso também entra em tópicos sensíveis, tipo de, né, escolher morrer, propriamente dito. Se você tem esses pensamentos, eu sugiro você procurar um psicólogo, um terapeuta, um bom terapeuta e ligar no Centro de Valorização à Vida. O número vai estar aparecendo aí na tela. E boa sorte, meu amigo. Talvez o estoicismo possa te ajudar.
Eu ensino bastante aqui no canal sobre estoicismo, e não só estoicismo, como a filosofia no geral. Só não leia Schopenhauer, dá raiva, é sério. A Fiona e a Cake concordam com essa solução porque é bom pra elas, então todo mundo ali tá com o objetivo só encontrar uma nova coroa pro Rei Gelado. E naquele mundo eles passam a procurar a coroa do Rei Gelado e a gente vê rostos bem parecidos, bem que a gente reconheceria. Tipo um moleque loiro que parece o Finn, mas não é o Finn. E o Gancinho Vizinho versão humana. Fora esse personagem aí que já apareceu também, o Bandido Rei, o Gangster Rei aí, o chefão da gangue. A gente já viu ele também nos episódios passados lá. Ele apareceu no episódio do Farm World. O Gancinho Vizinho ali fala que tem uma coroa, só que ele é mó charlatão, esse Gancinho Vizinho aí, versão humana. Ele dá uma coroa de papel pra Fiona e pra Cake. Isso ele recebe um baita socão da Cake. E ela usa os poderes em um mundo em que ela não poderia usar. Porque magia é vista com maus olhos desde a morte do Boneco de Neve. O Boneco de Neve aparentemente massacrou metade do mundo. E isso fez com que todo mundo ficasse traumatizado. E como naquele mundo existem gangues no estilo Mad Max, não existe propriamente um estado para colocar tudo em ordem, são as gangues que comandam tudo. E um dos membros dessa gangue vai atrás da Cake depois de ter visto que ela tem poder. Só que o filho do Finn ajuda eles a saírem. Sim, esse menininho aí é na verdade um dos 4 filhos que aparecem do Finn nesse episódio. A gente também vê na casa do Finn, além do próprio Finn, que tá mais velho, a gente vê também o Jake, velho e quase morrendo ali, é um cachorro normal. As 4 cria do Finn, né? Os 4 filhotes do Finn ali, que estão criança ali. Como é que o cara fez 4 em um espaço tão pequeno de tempo? Fico me perguntando, mas beleza. E o Finn, ele tá com a personalidade bem fria. Esse Finn desse mundo, desse universo, sempre teve essa personalidade mais fria, mais calculista, mais triste, melancólica, mas dá pra ver que ele tá completamente traumatizado tanto pela magia, né? Pela coroa que ele usou. Afinal de contas, a memória dele não foi embora. Ele lembra de ter ficado louco e matado todas aquelas pessoas. Ele tá bem semelhante a como o Simon ficou, na verdade. E aparentemente, ele também perdeu a esposa dele nesse mundo. Então isso me faz pensar que usar essa magia deve ser uma espécie de overdose. Tá ligado quando você tem muitos prazeres na sua vida, aí a média de prazer fica lá em cima, e quando você tem um prazer menor, você não consegue sentir prazer direito? Então, é tipo isso o que eu imagino que seja usar magia. Pelo menos essa magia que deixa louco, né? E também porque ele era o único mago naquele mundo, tipo, não existia mais ninguém com magia. Ele foi literalmente o único. Isso deve ser bastante coisa pra cabeça. Só que em meio a isso, o Escaravelho consegue fugir da sala do Prisma e dá um jeito de encontrar onde tá todo mundo ali. Ele não larga o osso deles e quer muito realizar o sonho dele. Nisso, ele também mostra a verdadeira face dele, que é um bicho bem feião, um inseto bem feião mesmo, assim, bem feio. E aqui eu quero falar de um erro do episódio, que é quando eles estão ali tomando uma sopa, né, na mesa, e o Simon faz uma piada com a sopa, porque a sopa tá sendo cozinhada desde que a mãe dos meninos morreram. Aí a piada é, a sopa é a mesma desde o começo ou ela é uma sopa nova? Aí ele faz uma analogia com o paradoxo do navio do Teseu, do qual ele diz que veio do Thomas Hobbes, o que não é verdade. Esse paradoxo é mais antigo do que Thomas Hobbes, viu? Ou Hora de Aventura, ou equipe aí, produção do Hora de Aventura. Esse paradoxo tá sendo discutido desde a época da minha vovó, desde Aristóteles lá, viu? Desde Platão isso aí já tava sendo discutido, meus amigos. Mas tudo bem, né? Vamos deixar passar, não tem problema. Ele é só um antiquário, ele não é um filósofo, então ele não tem que saber dessas coisas. Eu tenho. Depois de dormir e comer a sopa ali, eles vão procurar a coroa, com a ajuda do Finnzinho, né? Do filho do Finn, porque o Finn mesmo não deixou eles procurarem. Ao chegar lá, no espaço onde teria a coroa, ela tá toda explodida, e isso a gente sabe por quê, porque ela explodiu mesmo anteriormente, o Prisma fez explodir, mas eles recuperam uma esmeralda, um rubi que tinha ali na coroa, essa joia aí. E quando o Simon vê essa joia, ele pensa que ele pode usar ela pra rastrear outras coroas no multiverso. Então, tá vendo como tudo tá se encaixando? O roteiro tá bem fechadinho, tá bem legal nessa série. Até que a gangue ali, os gangsters se unem naquele lugar, e o Finn chega loucão, já queimando todo mundo com um lança-chamas mesmo, ele tá muito brabo aí, e que bom que Hora de Aventura tá assim agora, acho que eu vou falar isso pra sempre na minha vida. Só que o Escaravelho também chega e o Finn não deixa a desejar não, tá? O Finn lança o Escaravelho pro além e lança um lança-chamas na cara dele também. Só que infelizmente ele toma uma mitada louca do Escaravelho, um pisão na cara, e talvez ele tenha morrido ali, mas acho que não, acho que ele não morreu não, mas parece que morreu, mas acho que não. Então eles conseguem fugir pra outro universo e o episódio termina.
acaba. E agora que esse primeiro episódio acabou, a gente fala do segundo. Mas antes eu gostaria de falar pra vocês sobre o meu canal secundário, o canal de Reacts, onde eu faço reacts sobre coisas, sobre filmes, sobre vídeos do YouTube, reacts no geral mesmo. Eu também tenho um Apoia-se, onde você pode ter acesso aos VODs sem corte e edição dos meus reacts. E assinando o Apoia-se, você vai ter acesso, né, a esses VODs aí sem edição, só com a minha reação lá inteiro. Mas se você quiser ver com edição, tem no meu canal secundário também. Quase todos os meus reacts, tô procurando editor aí pra continuar com esse projetinho, né? E aproveitando a deixa, hoje vai ter uma live lá, hoje segunda-feira vai ter uma live a gente assistindo o novo filme das Tartarugas Mutantes. Tartarugas Mutantes não, Tartarugas Ninjas Caos Mutante. Vamos ver esse filme aí que eu tô bem esperançoso pra ele, acho que vai ser muito maneiro. E se você for editor de VOD, me manda aí um e-mail, um ADM no Twitter, por favor. Tô precisando, viu? Então aqui a gente chega no 6º episódio. Esse é o episódio mais Steven Universo até agora, tem várias músicas nele, acho que são só duas na verdade, duas músicas que são bem Steven. E tem uma personagem nova que é bem a Spinella de Steven Universe, vocês vão ver quando eu apresentar ela aqui pra vocês. O episódio já começa com o Gary e o Marshall Lee desenvolvendo a amizade que eles vão ter mais pra frente, né? Amizade. E a gente também vê o Príncipe Gelado. Ele era o mesmo príncipe que aparentemente apareceu lá no primeiro episódio de Fiona e Cake, que era um sonho da Fiona, e ela fica babando nesse príncipe o episódio inteiro. E a existência desse príncipe gelado implica que aquele príncipe existia em algum lugar dentro do Simon, e ele meio que se culpa por isso. E vamos ver isso mais pra frente. Tudo naquele mundo ali parece lindo e mágico, e tem umas coisas bizarras, mas parece tudo perfeito e ideal até o momento. O príncipe, ele parece ter encontrado o equilíbrio certeiro entre magia e a sanidade. Então ele perde aquela personalidade criada pelo Gunther lá atrás, quando ele queria ser o elemental de gelo. Ele conta que com a força de vontade dele e 100 anos, ele voltou à sessão. Ou seja, será que a única forma, a única coisa que era necessária para superar aquela insanidade do Rei Gelado era só ter força de vontade? Era tão simples assim? Então ele moldou o mundo à sua vontade, tendo uma magia muito poderosa de gelo. I make everything better. Man, I suck. Obviamente, o Simon ele se compara porque ele não conseguiu unir a personalidade dele com a magia da coroa, né? E isso demonstra um pingo de humanidade que tem dentro dele. Quer dizer que nem tudo tá perdido. Sabe por quê? Porque a comparação é um sinal de que você gostaria de ser uma pessoa melhor. Não necessariamente você deveria seguir os passos de quem você tá se comparando, mas é um sinal que mostra que se você se compara, talvez tenha algo para melhorar dentro de você. Então isso quer dizer que talvez o Simon ele não esteja completamente desesperançoso, ele não esteja completamente querendo abandonar tudo, ele talvez queira melhorar. Ele talvez, na verdade, quisesse unir a magia com a sanidade e não só perder tudo de uma vez. Mas isso implica também que ele, na verdade, não gostaria de ter a sanidade sem a magia. Se for pra ter só um, ele não quer ter nenhum. Então o príncipe fala que tudo bem, ele pode copiar a coroa dele com uma tecnologia que ele tem para dar uma cópia pro Simon. E ok, parece tudo perfeito demais, e você deve estar achando estranho, como eu também achei estranho. É porque esse príncipe implica que aquele mundo é um ideal, de como as coisas deveriam ser. Mas sinceramente, eu como telespectador, achei maneiro o Rei Gelado ter sido caótico e maluco nas primeiras temporadas de Hora de Aventura. Isso porque fez sentido pra história, fez sentido pra aquele mundo. Será que é assim que os seres fora do universo enxergam as nossas tragédias? Será que um Deus olhando de fora consegue ver sentido em todo o mal que acontece com a gente? E tava tudo perfeito até chegar na Spinella, literalmente a Spinella do filme de Steven Universe, que na verdade é só a princesa Juba do mal desse episódio, é a rainha do doce. Ou seja, em vez desse mundo ter um rei gelado, ou seja, um rei do mal, louco, maluco, a gente tem a rainha doce, que ela sim é a louca maluca. Só que não tem propósito, não tem um porquê ela ser louca nesse mundo. O que teria deixado ela louca? Sendo que originalmente quem deixou louco foi a vontade do Gunther de ser como seu mestre. Enquanto isso tá acontecendo, o Marshall e o Gary estão desenvolvendo a amizade que eles vão ter. O Gary, ele tem um sonho de vender os docinhos dele e ele precisa de investidores para isso. Aí o Marshall, que tem contatos de elite, chama as irmãs Lemon Carbs, que são os Lemon Grabs. Só que eles são azedos e eles não aceitam os doces do Gary e ele acaba ficando decepcionado. Mas tudo bem, ele vai conseguir, eu tenho certeza disso. A Rainha Doce sequestra o Rei Gelado e o Príncipe Gelado, na verdade o Simon e o Príncipe, né? E a Fiona e a Cake vão
atrás e conseguem matar vários ali habitantes doces, e também a rainha doce, eles conseguem deter, elas conseguem deter, e ela e o príncipe gelado se beijam, o que é bem estranho, mas não é surpresa, já que ela tava babando esse príncipe desde o começo do episódio. É estranho porque ele é o Simon, né, e não um personagem diferente, ele é um Simon, e é estranho. Enfim, só que quando ela pega a coroa dele, a coroa dá um glitch, tipo o que acontece em Aranhaverso quando algo não é daquele universo, e o rei gelado se desfaz e morre. Só que a rainha doce também se desfaz e se transforma em princesa Jujuba. O que aconteceu na verdade é que ele transferiu de alguma forma a loucura do rei gelado para a princesa Jujuba, o que transformou ele no príncipe gelado e a princesa Jujuba na rainha doce, que volta ao normal no final. Por 100 anos ela ficou maluca, biruta da cabeça. Então isso implica que na verdade ele ainda tava louco no final das contas, porque ninguém consegue em sã consciência fazer as outras pessoas de refém dessa forma, transferir a loucura delas para outra pessoa. E existiam sinais para isso, tá? Existiam sinais bem claros, na verdade. Tipo uma Marceline de gelo que tava presa e tocando música, ela ainda era criança. Outro sinal é que ele tinha esquecido da Beth, a coisa mais importante pro Simon, e o Simon nunca esqueceria da Beth. Então isso quer dizer que a loucura, ela deixa sinais. E de novo, como foi o papo do episódio anterior, do vídeo anterior, o louco, ele consegue justificar tudo o que ele faz. O são não, ele não consegue justificar. Só o louco consegue. Só que como tudo tava derretendo pela morte do príncipe gelado, o escaravelho se solta novamente, porque ele tava preso, porque o príncipe gelado tinha prendido ele no começo do episódio. Eu expliquei isso? Eu acho que não, mas tudo bem, ele tava lá. Então eles fogem daquele universo, usando o controle do prisma, e eles vão para o universo de bebê, onde a Fiona tá um pouco culpada por ter matado todos aqueles habitantes doce, que eram reais, e foi literalmente um massacre o que ela fez ali, mas tudo bem porque a Jujuba vai consertar, então fica tranquila, Fiona. Mas elas mesmo assim se sente bastante culpada, né? O episódio acaba com a gente vendo todos os bebês fofinhos ali de Hora de Aventura, todo mundo no estilo de bebê, naquele universo de bebê. É uma coisa bem Rick and Morty. Comenta aí se você quiser que eu faça esses vídeos semanais de Rick and Morty também. Bom, e assim acaba os 2 episódios que eu tinha pra analisar hoje. Eu espero que eu tenha conseguido analisar um pouco melhor do que foram os episódios passados, explicar mais o contexto das coisas que vem acontecendo nesse episódio. Eu sou um grande fã de Hora de Aventura, e desculpa se não tá sendo tão filosófico como você espera essas análises, até porque elas são um pouco mais rápidas e não tem bastante tempo assim pra eu pensar e filosofar e questionar. Mas mesmo assim eu espero estar fazendo um bom trabalho. Não se esqueça de acessar o meu canal secundário e ver os meus reacts. Também se inscrever no meu Apoia-se pra me apoiar e manter o meu projeto aqui na internet vivo, e também ver a minha live de hoje, que vai sair aí de noite umas 8 horas, viu? Agora deixa o like e comenta de novo, porque se não tiver comentário eu não volto semana que vem. Agora, sem mais delongas, muito obrigado, deixa o comentário, deixa o like e tchau!ハムレット R